Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Compartilhe essa mensagem com os seus amigos e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar ao teu coração. A palavra de Deus para mim e para você, hoje ela está aqui em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 19 e no versículo 20, onde a Bíblia vai nos dizer: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Vamos estar meditando hoje aqui na palavra de Deus, aonde Jesus ele está chamando, meus amados, o povo ao arrependimento. Arrependimento é mudança de mentalidade no grego. Ali em Mateus 4,17, quando Jesus começa a pregar, a primeira palavra que sai da boca de Jesus é: arrependei-vos que é chegado a vós o reino de Deus. A base para entrar no reino é o arrependimento. E o arrependimento não significa somente mudança de atitude, mas mudança de mentalidade. Por isso o apóstolo Paulo ele vai dizer, ali em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que nós não devemos moldar segundo o padrão desse mundo, mas transformar o mundo com a renovação da nossa mente. A nossa mente tem que ser renovada com a verdade da palavra. E aqui Jesus ele está chamando a igreja ao arrependimento, a voltar de volta para ele, aqueles que ouviram a palavra e haviam se dispersado. Jesus estava chamando as pessoas para se arrependerem. Nós devemos tomar muito cuidado e não firmar em nossas próprias obras e na nossa própria justiça. O desejo, meus amados, do meu e do seu coração tem que ser em adorar a Deus, em buscar a Deus de todo o coração. Não através de um ritual, através de uma religião, mas nós devemos verdadeiramente ter um encontro com Jesus. Não basta você ir todos os dias no culto, não basta você ir à igreja, você precisa verdadeiramente ter um encontro com Deus, ter um relacionamento com Deus. Esse arrependimento aqui ele está chamando a igreja a se arrepender, a voltar para ele, a ter uma intimidade com ele. E ele está dizendo aqui no versículo 20 que ele está à porta batendo. Ele quer ter essa intimidade. E ele está dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele vai cear comigo. Meus amados, Jesus Cristo tem um banquete para mim e um banquete para você. Jesus Cristo tem palavras de vida eterna para mim e para você. Ali em João, no capítulo 6, no versículo 63, Jesus vai dizer: as minhas palavras são espírito e são vida, porque a palavra de Deus ela produz vida ao nosso espírito. Como está ali em Hebreus 4,12, vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela funciona. A palavra de Deus, ela transforma. Por isso, Jesus Cristo está batendo a porta de cada coração, para que cada coração venha abrir, para que ele venha entrar. O objetivo de Deus é entrar dentro do nosso coração. Jeremias 29, no versículo 13, a Bíblia vai dizer: se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, ele vai deixar, meus amados, que nós venhamos encontrá-lo. Nós devemos buscar a ele de todo o coração. Por isso, ele está dizendo que ele está à porta e ele está batendo. E você tem que abrir a porta do teu coração para ele entrar, para que verdadeiramente você venha ter uma intimidade com Deus. Como Jó, ele vai dizer ali no capítulo 42 do livro de Jó, no versículo 4 e 5, uma coisa é você ouvir falar de Deus e outra é andar com ele. Jó pôde ter uma experiência com Deus e isso mudou toda a vida de Jó. Todo cristão tem que ter uma experiência com Deus. Nós não podemos viver baseado em experiências de outras pessoas. As experiências de outras pessoas, elas servem para nos animar, para que nós venhamos ter uma experiência com Deus. A vontade de Jesus é se revelar a todos, é ter uma intimidade com todos. Por isso que ele está dizendo: se alguém ouvir a minha voz. Quando você, meus amados, ouve a palavra, você firma na palavra de Deus,
você está ouvindo a voz de Jesus. E quando você ouve a voz de Jesus através da palavra, meus amados, ele entra e muda a sua história. Ele entra para fazer morada em sua casa. Ali em João, no capítulo 14, no versículo 23, quem cumpre, melhor dizendo, os mandamentos, ele vai vir fazer morada, ele o Pai. E o mandamento do Senhor, meus amados, está em cumprir a vontade de Deus. Em João 6:28, perguntaram para Jesus o que eu tenho que fazer para realizar a obra de Deus. E Jesus responde: creia naquele que ele enviou. Reparem, meus amados, que a Bíblia vai dizer: o novo mandamento vos dou. Amai a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. E esses eram o mandamento da lei. Mas a Bíblia vai falar que é o novo mandamento, porque pela fé em Cristo nós podemos nascer de novo. Nós podemos receber um novo coração. Quando nós cremos em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Romanos 5,5 vai dizer que o amor de Deus é derramado dentro do nosso coração através do Espírito Santo. E só pode receber o Espírito Santo aquele que se arrepende de verdade, aquele que entende que em suas próprias obras, no seu próprio esforço, ele não pode agradar ao Senhor. Ele precisa de Deus. Ele precisa da graça e da misericórdia. Por isso a Bíblia vai dizer que Deus derrama graça na vida daquele que é humilde e ele resiste àquele que é soberbo. Jesus ele vai dar o exemplo entre o fariseu e o publicano. O fariseu falou que dava o dízimo, jejuava toda semana e ele era ali um homem justo, ajoelhado na praça. E o publicano de longe batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. E a Bíblia diz que foi o publicano que voltou para casa justificado. Meus amados, Deus não fica impressionado com nossas palavras, com a boa oratória, mas Deus volta para aquele que busca Ele de todo o coração. Quando Deus vê sinceridade no coração, Jesus entra e muda a história dessa pessoa. Você pode ver ali que no momento que o centurião veio atrás de Jesus, Jesus vai dizer: nem em Israel encontrei tanta fé. Porque, meus amados, Deus viu fé, Deus viu sinceridade no coração do centurião. Porque ele diz para Jesus: libera somente uma palavra e meu criado será curado. Ele firmou na palavra de Jesus, ele creu, ele saiu sobre a palavra de Jesus. E Jesus elogiou a fé desse homem. É essa fé que Jesus espera em mim e essa fé que Jesus espera em você. Ele está batendo, ele está dizendo: se nós ouvirmos a voz dele. Ali o centurião ouviu a voz de Jesus. Havia ali os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, e eles não conseguiam entender aquilo que Jesus estava falando. Ali em Mateus, no capítulo 13, quando ele vai explicar a parábola do semeador, ele vai dizer que eles não ouviam porque ouviam de má vontade. O apóstolo Paulo vai dizer ali em Romanos 10, do 1 ao 3, que eles procuraram estabelecer a sua própria justiça e rejeitaram a justiça que vem de Deus. Confiaram em si mesmos, acreditaram que eram capazes, pelo seu próprio esforço, de acessar a presença de Deus. E nós agradamos a Deus, meus amados, pela fé, quando nós colocamos a nossa confiança em Jesus. Quando nós abrimos a porta do nosso coração. Jesus diz que Ele é a porta, e aquele que passar pela porta vai encontrar pastagem. E você, meus amados, abre a porta e passa pela porta quando você reconhece que você é falho e pecador, e você precisa dele como seu único Senhor e Salvador. Ele diz ali em João 14,6 que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Quando você entende isso, a sua vida muda, a sua história muda. Meus amados, o seu coração é transformado, o seu coração é renovado por essa verdade, porque você coloca a confiança em Jesus. Você coloca a dependência em Jesus. Aí todo o mérito humano cai por terra. E toda a glória, meus amados, é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. O único que é digno de todo louvor e toda a honra e toda a glória. Porque Jesus Cristo, Ele pagou pelo meu e por seus pecados. Ele cumpriu com nossas obrigações. Quando você crê nele, quando você coloca a confiança nele,
você abre a porta do seu coração e ele entra, ele muda a sua história, ele renova a sua vida, ele traz, meus amados, palavras de vida para dentro de você, como está ali em João 6,63, que a palavra dele é vida para aquele que crê. Quando você coloca a confiança na palavra de Jesus, a sua vida é transformada. Abra o teu coração para a palavra, não firme numa religiosidade, não engane a você mesmo. Tenha uma intimidade com Deus. Dobre o seu joelho aí e fale com o Senhor. Fale com o Espírito Santo. Peça para o Espírito Santo revelar os mistérios do reino para você. Entregue, meus amados, o seu coração a Cristo. E você vai ver que verdadeiramente Ele vai mudar a sua história. Seja um verdadeiro adorador. Como ele diz ali em João no capítulo 4 para a mulher samaritana, que estava chegando o tempo a qual os verdadeiros adoradores iam adorá-lo em espírito e em verdade. Os religiosos falaram que Jesus estava possuído pelo demônio, mas os publicanos, os pecadores, as prostitutas, melhor dizendo ali, ouviram o evangelho e tiveram a vida transformada. Os leprosos deram ouvido à palavra do Senhor e a vida deles foram transformadas. Os cegos de nascença ali ouviram a voz do Senhor. Eles mesmos cegos enxergaram, meus amados, Jesus Cristo e tiveram a vida transformada. Por quê? Porque verdadeiramente colocaram a confiança em Jesus. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Quero orar por vocês, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram, receberam essa mensagem, essa palavra, que eles sejam renovados, iluminados, que eles venham firmar em Ti, que eles venham ser transformados pela Tua graça e pelo Teu poder. Só uma verdade, a verdade é a Tua palavra. Pai, nós abrimos a porta do nosso coração. Revela os Teus mistérios, as Tuas grandezas. Espírito Santo, mostra sinais e maravilhas. Mostra, Espírito Santo. Mostra as grandezas do coração do Pai para cada ouvinte. Que todos venham ter um encontro verdadeiro contigo e ter a vida transformada para a honra e glória do Seu nome. Amém.